Salve, salve povo bonito que tá aí me vendo, mais uma videoaula pra gente começar um tema novo. Brasil, vamos voltar um pouquinho pro nosso território, a gente viu bastante coisa lá de fora e agora a gente vai entrar num momento importantíssimo da nossa história. Professor, toda aula você fala que é importante, mas gente, mas esse mudou realmente os nossos rumos históricos. O Brasil está partindo por um processo de independência. Se você se lembrar um pouquinho aí, a gente já viu anteriormente, a América Latina começa no processo de independência, a Europa está turbulenta e Portugal está passando por um momento muito difícil no início do século XIX. Dom João, rei de Portugal, no princípio príncipe de Portugal, é obrigado a vir para o Brasil por contas lá de um tal de Napoleão Bonaparte. Se lembra disso? E aí, gente, a história do Brasil depois de 1808, guardem essa data muito importante, depois de 1808 não vai ser a mesma. Acompanhe comigo, vamos dar uma olhadinha o que aconteceu nessa matéria, considerada uma das mais importantes, a vinda da família real. Acompanhe aí comigo. A corte no Brasil, gente, foi a primeira vez que isso aconteceu e, na verdade, a única vez onde uma corte europeia, a família real europeia, não só de Portugal, mas europeia de modo geral, saiu do seu país e foi para a colônia. É lógico que eles não vieram para cá a passeio, né? Eles vieram para cá meio que obrigatórios. Vamos dar uma olhadinha no que estava acontecendo nessa época? Bem, primeiro as ideias iluministas, elas avançavam cada vez mais na Europa, levando a revoltas, lutas e batalhas, somado a um processo de revolução industrial que acontecia na Inglaterra, que cada vez mais mudava o mundo da forma com que ele era visto com o desenvolvimento principalmente de uma burguesia industrial. E teve um tal de Napoleão que mudou radicalmente o mapa da Europa. Lembram-se de um tal de bloqueio continental, no qual Napoleão impôs para todas as nações que não poderiam se comercializar com os ingleses? Pois é dentro desse contexto que nós temos que entender o pequenino Portugal. Portugal que era governado por um príncipe chamado Dom João, ou Príncipe João até então. A mãe dele, Dona Maria, estava impossibilitada de governar, pois ela já estava demente, louca. Na história até ficou conhecido como Dona Maria a Louca, Dona Maria Pia. E ele, sem lá grandes experiências, governava o pequeno reino de Portugal. Acontece que perante o bloqueio continental, Dom João, que sempre foi retratado meio que como atrapalhado, bonachão, uma pessoa meio que despreocupada, preguiçosa, tinha uma decisão em suas mãos. Ou ficava do lado de Napoleão Bonaparte e enfrentava a Inglaterra, ou respeitava os acordos que ele tinha com os britânicos e enfrentava Napoleão Bonaparte. Gente, Portugal tinha acordos desde 1373, acordos comerciais, até hoje são os acordos mais antigos do mundo, são os entre Portugal e Inglaterra. Então não era tão simples assim você ficar do lado de Napoleão e ir contra os britânicos. Pois bem, as dúvidas pairavam sobre a cabeça do monarca. Porque se ele ficasse do lado de Napoleão, os ingleses iriam fazer todo o processo que poderia quebrar a economia portuguesa, inclusive com ameaças de invasão das colônias, ou seja, do Brasil até mesmo. Por outro lado, se ele fica do lado dos ingleses, Napoleão ameaçava invadir Portugal. E agora? Qual a decisão? Ele, com muitas dúvidas, sempre ficou esperando, levando em banho-maria, ou seja, esperando para ver o que decisão tomava, até que ele tomou uma decisão. E a decisão super corajosa dele foi ficar do lado dos ingleses, mas não enfrentar Napoleão. Ou seja, ele preferiu fugir para o Brasil. No dia 28 de novembro de 1807, organizou às pressas toda uma viagem, sem conforto, sem luxo, sem nada,
para o Brasil. Não se tem os números certos, mas de 10 a 15 mil pessoas, guardem esse número, de 10 a 15 mil pessoas, entre nobres, entre a própria família real, entre ajudantes, serviçais, fogem para o Brasil. Enquanto as caravelas estavam distantes, o general Junot, francês, invadia Lisboa. E ele ficou lá até agosto de 1808, quando os ingleses, que ficaram ajudando a governar Portugal, conseguiram expulsar, junto com os portugueses, obviamente, conseguiram expulsar os franceses. E os ingleses passam a fazer um governo no território português. Um governo respeitando a autonomia, mas um governo inglês no território português, já que a família real tinha fugido. Como eu disse, foi a primeira vez que uma família real fugia, transferia-se para a colônia. E, gente, imagina como que foi aquilo. Era de madrugada, era muito frio, chovia. Eles entram em barcos despreparados, sujos, um ambiente mal cheiroso, piolhos, ratos, ou seja, nada daquilo que se esperava para uma família real. Muitos consideram que a fuga não foi uma fuga, mas sim uma saída estratégica, ou seja, saindo não teria como ser tirado do trono e os ingleses iriam ajudar. Bem, independente das suas teorias, a viagem não foi fácil. Tanto é que no meio do caminho ele deu uma paradinha em Salvador. Chegando em Salvador, alguns dizem que foi por causa de tempestade, que um barco se desviou, mas na verdade foi muito mais por uma questão diplomática, ou seja, de conversa. Por quê? Porque a Bahia já vinha de algumas revoltas, como a Conjuração Baiana, já havia movimentos de quererem se separar do Brasil. E nesse caso, parar em Salvador e mostrar que o rei estava do lado dos baianos era uma estratégia importante. Demonstrar afeto, união. Mas um dos pontos mais importantes, anotem aí agora, é que ele fez uma das coisas mais importantes da nossa história. Ele decretou a abertura dos portos às nações amigas. O que foi isso? O Brasil não poderia comprar diretamente de outras nações, porque era uma colônia. Só que agora, com a família real no território, não teria como, não faria sentido ter esse processo. Então os produtos teriam que vir diretamente de outros países, de outras nações amigas. É lógico que entendam nações amigas como Inglaterra, diretamente para o Brasil. Então, pensando por esse lado, a vinda da família real começou a dar resultados positivos. Por quê? Porque essa abertura dos portos quebra uma coisa chamada pacto colonial. Eu vou repetir de tão importante. A abertura dos portos quebra o pacto colonial. Então, ou seja, as coisas que antes tinham que ser vendidas para Portugal e Portugal-Brasil já poderiam ser feitas diretamente com o território. É lógico, os ingleses vão se aproveitar muito disso, vendendo seus produtos. E o Brasil estabeleceu taxas alfandegárias, ou seja, impostos no valor de 24%. Então, todo o valor, todo produto que entrava no nosso território, 24% desse valor ficava para o governo. Era uma forma de manter a nossa economia. Que chique, hein? O rei vindo visitar o Brasil. Como se isso fosse um passeio, né? O rei veio fugido. Você imagina como é que os portugueses ficaram? Sabendo que Napoleão estava ali na fronteira, estava vindo, né? As tropas napoleônicas, o território está sendo invadido e de repente o rei, os ministros, os chefes, foge. Deixaram na mão dos ingleses. Os portugueses não gostaram muito disso, não. Para piorar, quando chega aqui no território, Dom João decreta a abertura dos portos. Ou seja, não precisa mais passar em Portugal os produtos. Poderiam vir direto para o Brasil. Prejuízo para os comerciantes portugueses. Portugal não vai gostar nada disso. Sem contar que está sendo governado por ingleses. Tá, vamos deixar os portugueses lá um pouquinho, né? Eu sei que é sério as coisas deles lá, mas a gente tem que entender um pouquinho o Brasil. Como foram esses primeiros dias?
como é que foi o Brasil receber a família real? Como foi ter um rei num território onde a maioria da população era analfabeta, paupérrima, muito pobre, escravos, índios, sem estrutura nenhuma? Não foi fácil, não foi fácil. Mas dá uma olhadinha para você entender um pouquinho como é que foi. Depois dessa paradinha em Salvador, em que Dom João mostra seu afeto ao povo baiano, ao povo do Nordeste, deixando que ele deveria ir para o Rio, a capital, mas o povo baiano estava no coração dele. Uma jogada política aí. Mas ele chegava ao Rio de Janeiro no dia 8 de março de 1808. E aí, gente, como eu falei agora há pouco, acredita-se que cerca de 15 mil portugueses vieram fugidos. 15 mil. Ué, você imagina, o Rio de Janeiro era um lugar perigoso naquela época. O Rio de Janeiro era um lugar em que escravos andavam nas ruas vendendo os produtos. O Rio de Janeiro era um lugar sujo, era um lugar que esgoto rodava a céu aberto. Onde que esse povo vai ficar? Gente, pior, no meio da viagem, eles tiveram uma epidemia de piolho. As mulheres tiveram que raspar a cabeça, jogar as perucas fora e usar uns turbantes. Quando eles chegam no Rio, o pessoal ficou louco. Era a moda que chegava da Europa, usar turbantes. Mal sabia que, na verdade, era um ataque de piolhos. No dia seguinte era comum no Rio de Janeiro você ver, principalmente as mulheres, usando esses turbantes lindos, maravilhosos. Vejam, parece um caso engraçado, mas vejam que a Europa trazendo a cultura de lá para cá. É Portugal trazendo o seu modo de vida para a colônia. Um simples exemplo desse do turbante mostra o quanto que Portugal iria, os portugueses iriam mudar muito a corte do Rio de Janeiro. Acontece que não tinha muitas condições para receber. Imagina, foi feita uma lavagem nas principais ruas, os cachorros e gatos e animais, porcos, galinhas foram tiradas pelo menos do caminho que seria passado. As fachadas foram colocados tapetes para poder receber a família real que chegava. Essa foi a residência oficial, a residência atual, para receber a família real. Tá, mas onde vai colocar 15 mil pessoas? Não tinha isso daí de uma hora para outra. Pois bem, gente, a história foi a seguinte: cerca de 2.000 casas de pessoas que moravam próximas do litoral foram simplesmente desalojadas, retiradas de suas casas. Um guarda real chegava, decretava que aquela residência seria usada para um dos nobres, ele pintava a porta com um PR, propriedade real, ou príncipe regente. Tudo bem que os moradores traduziam como prédio roubado, ou ponha-se na rua. Nada mais justo, né? Bem, mas o Dom João, quando chega e ele aloja todo mundo, ele começa a governar aqui, junto com seu ministério. A primeira coisa dentro da política externa foi declarar guerra à França. Estava bem longe, né? Ficava fácil. E ele invadiu a França. A França que era vizinha do Brasil. Como assim, professor? França vizinha do Brasil? Sim, a Guiana Francesa. Ele invade a Guiana Francesa e anexa ao território, mostrando aí a revolta do governo português, uma resposta, né? Um segundo ato importante foi o Tratado de Navegação e Comércio. Anotem, isso é muito importante. O que estabelecia? Esse tratado, na verdade, foi uma resposta para os ingleses. Os ingleses que ajudaram eles a fugir, foi dado benefícios para os ingleses. Ou seja, os produtos ingleses que entrassem no Brasil não pagariam os 24%, mas apenas 15%. Isso faria com que o governo português no Brasil recebesse menos,
mas por outro lado entrassem muitos produtos no nosso território. Para você dar uma olhadinha, você pode ver que produtos portugueses pagavam mais impostos do que os próprios ingleses. Ou seja, o Tratado de Navegação e Comércio ele é fundamental para a gente entender um monte de produtos que começam a entrar no nosso território que não existia. Sapatos, roupas, chapéus, espelhos, todo tipo de porcelanato, talheres, não existia isso no Brasil, se comia na mão. Cada família tinha o seu talher. Para poder ir na casa de alguém comer, você tinha que levar o seu talher. Ferramentas, máquinas novas entrando no Brasil, guarda-sóis, relógios, panelas, instrumentos musicais, canetas, né, tinteiros, enfeites, estantes e até umas mercadorias estranhas. Gente, chegou carregamentos de casaco de pele pesadíssimas no Rio de Janeiro. Rio 40 graus. E chega um carregamento de ferro. Pra você ver como eles conheciam o nosso território. É isso mesmo, gente. Chegou patins de neve, patins de gelo no território brasileiro. Eles não sabiam o que fazer com isso. Às vezes eles compravam produtos fechados. Quando viam, eram patins. Muitos usaram isso para ser maçaneta de porta. E caixões, carregamentos enormes de caixões. Até então, no Brasil não havia muito costume de se enterrar as pessoas em caixões, mas em enrolar em lençóis. Bem, vejam, a vida no Brasil mudava. Internamente também teve muitas mudanças, como a criação do Banco do Brasil, a criação da Casa de Suplicação, que era uma casa de justiça, onde eram julgados. Antes os julgamentos eram feitos em Portugal, agora tem que ser feito aqui. A indústria, que até então era proibida, passa a ser permitida e estimulada. É lógico que não vai dar muita vantagem, porque a concorrência com os ingleses era grande. Construção de estradas, ministérios. Veja, o Brasil passa a ter grupos responsáveis que antes era só em Portugal. A Biblioteca Real. Parte dos livros tinham ficado na hora da fuga. Foram trazidos. Essa Biblioteca Real, o Brasil comprou depois. Ela está no Rio de Janeiro. Uma academia de belas artes para pinturas e retratar um pouco o povo brasileiro. O primeiro sistema de imprensa, a imprensa real. Primeira vez que o Brasil tinha um jornal. Escola de medicina. Ou seja, o Brasil passava aos poucos a ter uma cultura que antes era basicamente europeia. Construção de um jardim botânico, a Casa da Moeda, para desenvolver uma moeda própria para circular no território brasileiro, abertura de vias públicas que facilitasse o transporte. Ou seja, esses são alguns exemplos de como que o Rio de Janeiro, em especial, passava a receber o rei e os benefícios da coroa. E o rei era visto como alguém importante. Um exemplo bem claro era o ritual de beijamão, onde todos os dias havia senha de pessoas para poder se ajoelhar na frente do rei, beijar sua mão e fazer pedidos. É lógico. Quantas mudanças no território, hein? Para um país que só podia comercializar com Portugal, para um país que não podia produzir nada, para um país que era basicamente escravocrata, uma grande fazenda, de repente começa a receber estruturas de nação europeia. Mas era necessário, né, gente? A família real estava aqui. Não tinha como os produtos deles chegar aqui se não fosse feita essa abertura dos portos e esses benefícios. Não foi um benefício pensando no povo, foi um benefício pensando na própria estrutura da família real e do governo que agora está sediado aqui no Brasil. Foi benéfico para os cariocas, para o povo brasileiro do modo geral? Sim, não dá para negar. O Brasil já não é aquela colônia mais. Mas e aí? Até quando isso vai durar? Napoleão daqui a pouco perde as batalhas, vai ser preso. O rei vai poder voltar? Ele vai querer voltar? O Brasil vai continuar colônia por muito tempo? E em Portugal? Será que os portugueses
vamos achar isso bonito? Todos os benefícios do Brasil, enquanto que lá eles estão padecendo? Dá uma olhadinha comigo aí o que aconteceu. 1815, uma data importantíssima. Se você se recorda lá nas matérias anteriores, 1815 foi o ano do Congresso de Viena. Ou seja, Napoleão Bonaparte já tinha sido praticamente derrotado, já tinha sido preso, já lá na ilha de Santa Helena, e o Congresso de Viena reestruturava a Europa. Ou seja, tentava organizar a Europa para os moldes pré-revolução. Então propôs-se primeiro um equilíbrio, que uma nação não poderia ser mais forte do que outra. A restauração, ou seja, vamos voltar o mapa como era antes de Napoleão. E principalmente, preste atenção nesse item, legitimidade. Ou seja, é legítimo que todos os reis retornem aos tronos. Reis retornando aos tronos. E isso nos remete ao nosso Dom João. Retornar ou não retornar? Voltar ou não voltar? Gente, ele morava na Quinta da Boa Vista, que era um local muito bonito, onde ele gostava muito do local onde que ele vivia. Ele já estava bem adaptado. Vejam, já são 7 anos que se passaram. Ele era querido no Brasil. Não dá para negar isso. O beijamão é um exemplo disso. Em Portugal ele era visto como sendo o quê? Um fujão? Alguém que ficou com medo? Aqui ele era visto como quem? Como alguém que está reestruturando, uma pessoa boa para o território brasileiro. Será que ele quer voltar? Por outro lado, gente, é importante a gente lembrar que o Congresso de Viena não via com bons olhos essa permanência da família real na colônia. Não faz sentido. O rei tem que estar no seu trono. Mas havia um outro risco, gente. A América começava um processo de independência. Será que não seria arriscado deixar o Brasil e voltar para a Europa? Vários países estavam se tornando independentes. E o Brasil já sofreu essas ameaças. Tiradentes, lembrem, Confidência Mineira, Conjuração Baiana. E aí? Retornar ou não retornar? A solução tomada na época foi uma solução que realmente mudou muito a história do Brasil. O nosso território deixou de ser colônia e foi elevado à categoria de Reino Unido. Anotem esse item porque ele é fundamental. O que é isso? Determinou-se que a partir de agora, 1815, o Brasil já não era mais uma colônia, mas parte do Reino Unido de Portugal, que é todo esse território. Esse territóriozinho pequenininho aqui embaixo, chamado de Algarves, uma região muito bonita, e Brasil. A bandeira do Brasil passa a ser a mesma bandeira de Portugal, de Algarves. Então veja, o Brasil já não é mais uma colônia, é um pedaço de Portugal, distante, mas é um pedaço de Portugal. E a pergunta interessante para vocês entenderem é: qual vai ser a capital de Portugal? Lisboa? Não. A capital do Brasil vai ser a capital de Portugal também. Então vejam, essa mudança foi muito importante. O Rio de Janeiro passava a ser a capital de um país europeu. E cuidado, importantíssimo, com essa parte, oficialmente o Brasil deixava de ser uma colônia. Então, ou seja, isso desagradou muito os comerciantes portugueses, porque isso beneficiava única e exclusivamente os brasileiros. A mudança foi tão grande que começou a vir para cá grandes missões artísticas com a intenção de retratar o Brasil, né? É interessante que nesse mesmo ano aqui, a Dona Maria, era mãe de Dom João, ela morre e ele se torna rei. E ele teve um outro ato muito importante, bom se anotar, que o Uruguai
passa a ser anexado ao território brasileiro. Uma resposta à Espanha na época. A Cisplatina, hoje Uruguai, passa a pertencer ao território brasileiro. É isso mesmo, o Uruguai já foi do Brasil. Né? E essa missão artística vem para cá com o objetivo de retratar nossa geografia, estudar o nosso povo, ensinar artes plásticas, pintar o Brasil. Vários viajantes vão escrever crônicas, relatos, correspondências, memórias, álbuns de desenho, vão retratar um pouco todos os nossos aspectos culturais, todas as nossas formas de viver. É por isso que a gente tem tanta informação dessa época, por conta dessa missão. Várias pessoas, como Auguste Saint-Hilaire, Maria Garrin, Rugendas, Jean-Baptiste Debré, vêm para o Brasil e pintam e escrevem o Brasil. É lógico, com uma visão eurocentrista, com uma visão da Europa como sendo superior. Né? Saint-Hilaire, por exemplo, ele passou aqui por São José. Olha, e ele escreveu lá em 1822, dizendo que era uma região muito próxima da Mantiqueira, que era um lugar muito bonito, mas que a nossa cidade não passava de mísera aldeia composta de casas pequenas, baixas e mal mantidas. Ele ainda diz: encontramos muito menos casas à beira da estrada e talvez ainda mais miseráveis do que antes. Ou seja, São José era nada na época. Graham escreveu também uma coisa interessante, né, falando dos nossos costumes, que os homens comiam com a mão, metendo um bocado no fundo do prato e ensinando inclusive os oficiais ingleses a comer desse jeito. Eles comiam com a mão, substituindo, né, o pão, e sem limpeza nenhuma. Todas as espécies de pratos foram misturadas e tocadas por todas as mãos. Você imagina para um europeu vendo esse tipo de coisa. Alguns artistas, como Rugendas, retratou um pouco da vida do Brasil na época. Dá uma olhadinha aqui. Um Brasil negro, um Brasil festivo, mas um Brasil com muito sofrimento também, um Brasil com muita violência, um Brasil indígena ainda, um Brasil rural. Debré é outro que retrata muito bem a vida na época. Essas imagens, geralmente muito reconhecidas nos livros de história, mostram como era a vida na época. Olha um carnaval, olha os negros vendendo na época seus produtos. Olhe uma família patriarcal onde o homem manda e os negros são seus serviçais. Olha, as crianças sendo tratadas como animais de estimação. Mais um pouco do cotidiano. Olha os carros da época, como que eram. As liteiras. Uma forma de trabalho. Escravidão não era só algo rural, era também urbano, com muitos castigos também. Uma retratação da vida indígena. Olha a festa também entre os negros. O trabalho numa fazenda. E aqui mostrando muito bem essa visão patriarcal. O homem cuidando de sua família e seus escravos. Um Brasil muito, muito injusto, mas um Brasil também que mudava aos poucos sua história. Viram? O Brasil não foi o mesmo depois da vinda da família real. Muitas coisas passaram a acontecer. A história do Brasil toma outros rumos totalmente diferentes. Bem, o que a gente tem que entender, o que a gente tem que lembrar para falar sobre esse tema, vinda da família real? Primeiro, os fatores que levaram Dom João a vir para o Brasil. Né? Isso é fundamental, você entender. Né? A questão de Napoleão Bonaparte e a questão do apoio aos ingleses. Segundo, esse próprio benefício aos ingleses. Começa com a abertura dos portos, fundamental, e o Tratado de Navegação e Comércio, que deu benefícios comerciais para os ingleses. O terceiro ponto que você tem que lembrar é o quanto que o Rio de Janeiro, em especial, que era a capital, muda, recebendo vários benefícios: banco, indústrias, pavimentação, escola de belas artes, ou seja, são coisas que vão retratar um Brasil que aos poucos começa a ser mudado. Um Brasil que começa a criar ar de nação. Um país que começa a ter
uma base para se estruturar e crescer. E por último, os portugueses não vão gostar disso, em especial a elite comercial. Mas aí já serão cenas dos nossos próximos capítulos. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Um bom estudo para vocês. Beijo.